Reunião, análise e difusão de informação sobre saúde. Este é o nome completo do programa RADES, que faz 25 anos em 2007. E é o assunto do programa de hoje, da Vídeo Saúde, distribuidora da Fiocruz. O que vamos contar agora é uma história de luta pela democracia na comunicação. É a história de um programa e das suas publicações que hoje se reúnem na revista RADES. É também uma tentativa de explicar como o programa se tornou um mensageiro do movimento sanitário e que mantém acesa há 25 anos a chama da informação e comunicação em saúde com dezenas de milhares de leitores. Lançado em julho de 1982, o programa RADES surgiu no mesmo ano em que apareciam os primeiros casos de AIDS em São Paulo. E a Fiocruz apresentava as primeiras vacinas contra o sarampo fabricadas no Brasil. Quem pensou e lançou o programa RADES foi o economista e sanitarista Sérgio Góes de Paula. Ele conta como foram esses tempos difíceis. Realmente uma coisa meio Brancaleone, que foi para montar isso, nós fomos no almoxarifado, pegamos um bocado de móvel velho, entende? Levamos os móveis lá para a sala do 8º andar da INSP, arranjamos as máquinas de escrever, entende? Quer dizer, como tratamos, começamos a contratar, chamar gente da área de jornalismo, principalmente da área de jornalismo. E montamos aquilo, entende? O dinheiro era parquíssimo, era uma coisa que vinha dinheiro de 3 em 3 meses, então a cada 3 ou a cada 6 meses você não sabia se o programa ia continuar. Enfim, era um quebra-pau cada publicação. Tinha uma ação política nisso tudo, que era levar esse tipo de informação, entende? Quer dizer, a informação que saía nos jornais, que já era censurada, então havia uma censura em princípio, mas já na própria origem das coisas. Mas a nossa ideia era o seguinte: se nós mostrarmos, e nós tínhamos mais 2 publicações, dados e temas que era, enfim, quer dizer, onde a gente podia se aprofundar mais sem pensar nas coisas conjunturais. Quer dizer, mas a nossa ideia era que se nós levarmos o máximo de informação, entende, para esse conjunto de pessoas, nós estamos fazendo, de alguma maneira, estamos contribuindo para, entende, enfrentar essa situação de controle, entende, do Estado, né, ditatorial que havia naquela época. Em 1985, acontece a grande virada democrática, com a queda da ditadura militar e a eleição do presidente civil Tancredo Neves. Na poeira da queda da ditadura e restauração da democracia no país, o sanitarista Sérgio Arouca é indicado presidente da Fiocruz. Cria um projeto de mudança profunda na instituição e dá nova energia ao RADES. O programa se torna um mensageiro da reforma sanitária por melhores condições de saúde e de vida para os brasileiros. O atual coordenador do programa, Rogério Lanes, fala daquele momento. Então a ideia é que se reunisse informação de jornal para que essas pessoas fora do Rio, da ENSP, tivessem informação sobre o que saía na grande imprensa, né? A análise vinha de uma ideia de educação continuada. Então, essa informação, ela por si não teria validade se ela não tivesse uma orientação, uma análise feita por quem? A academia, a ENSP, né? Ele surgiu com esse espírito. E a difusão, né, dentro de uma lógica de que você tem aqui um centro de ensino, um centro, né, de excelência, e você vai difundir isso para pessoas, grupos de estudo e outras instituições de ensino, né, fora desse centro, né. Vou só complementar, então, o sobre saúde da sigla do RADES, que aí tinha uma novidade interessante, que era assim: a saúde não era de jeito nenhum medicina, nem as especialidades, era saúde no conceito mais amplo de qualidade de vida. As primeiras revistas Súmula, Tema e Dados
tratam muito de condições de vida, trabalhos, saneamento, habitação, todos aqueles determinantes sociais da saúde que normalmente não são vistos como sendo questões da saúde. O ambiente democrático foi decisivo para que o programa Rádios avançasse também em termos de comunicação. A sustentabilidade, a permanência do projeto, isso é inédito, exceto em revistas médicas. Você, na área da saúde, tem periódicos que têm um tempo de vida e terminam, e o Rádios tem se mantido com essa extraordinária sustentabilidade, permanência, qualidade e contribuição para a sociedade brasileira e para a saúde como um todo. Aos poucos, a equipe do Rádios foi reforçada com jornalistas profissionais, uma categoria de trabalhadores detestada pela ditadura militar. Os jornalistas somaram a sua técnica aos conhecimentos de outros profissionais, como economistas, sanitaristas e sociólogos. O objetivo era dar linguagem jornalística às publicações sobre o movimento sanitário que crescia no país. O primeiro choque positivo foi a visão dos jornalistas de, diante de uma palavra como o arauto, né, trabalhar a ideia do mensageiro, muito mais possível de ser compreendida. Isso é uma palavrinha, mas todo o conjunto do texto, na verdade, precisava ter uma linguagem jornalística para ser mais acessível para esse público enorme, que tinha trabalhadores do campo, trabalhadores da cidade, né, graduandos e não só pós-graduandos. Era usado o material em rádios. Como os textos da súmula eram muito curtos, era frequente a gente receber informação de que as rádios faziam a leitura direta. E eu acho que o texto melhora na medida em que você também ganha maior conhecimento dessa área, que você passa a trocar ideias com as várias pessoas que dialogam conosco, né? Então, houve, sem dúvida nenhuma, que houve uma evolução desse texto. Os anos de 1986 e 1987 foram decisivos para o movimento sanitário e seu projeto de comunicação. Em 86, a 8ª Conferência Nacional de Saúde lança as bases do futuro Sistema Único de Saúde, o SUS. A 8ª Conferência Nacional de Saúde foi o ponto máximo dos debates do movimento sanitário, na defesa da saúde pública e universal como direito de todos. O intenso movimento e debate da 8ª Conferência, com milhares de participantes, resultou nas propostas que formariam a base do atual sistema público de saúde. Para garantir apoio político e popular às novas ideias, o Rádios lançou um novo instrumento de comunicação. Era a publicação chamada Proposta, o Jornal da Reforma Sanitária. O jornal Proposta, que surge nessa época, ele trazia esses debates enquanto estava se formulando os projetos de lei. A grande emenda assinada foi uma emenda popular que gerou o capítulo da Seguridade Social na Constituição. Então, não noticiava depois do fato, mas promoveu o debate para influenciar esse processo. O jornalista Álvaro Nascimento tornou-se o editor da publicação. Foi um período difícil, né? A gente... Em alguns momentos a gente ainda tinha que correr atrás de dinheiro para o rádio conseguir sair, né? E foi um período onde a gente conseguiu, depois de muita discussão interna, uma discussão institucional pesada, convencer um pouco a Fiocruz e a Escola Nacional de Saúde Pública que o Rádios não era mais um projeto que pudesse eventualmente terminar em algum momento, na medida em que ele já tivesse chegado às suas metas, aos seus objetivos, mas que era um programa permanente. E chegou-se num processo onde o Rádios foi inserido finalmente no orçamento da Escola Nacional de Saúde Pública. E desde então, esse fluxo financeiro, para que o programa continuasse existindo, ficou uma coisa mais, digamos assim, organizada, né? Muito mais profissional, e ficou independente, digamos assim, dos humores políticos de quem estivesse eventualmente na direção do INAMPS, que foi um financiador do Rádios na época, quem estivesse eventualmente numa Secretaria Estadual de Saúde com maior porte financeiro, como a Secretaria Estadual de Saúde de São Paulo, que em determinado período
o então secretário Pinotti participou ativamente do financiamento do RADS, etc. Ele foi incluído, então, no orçamento da Fiocruz e conseguiu se planejar melhor daí em diante. O mês de outubro de 88 marcou a maior conquista do movimento sanitário brasileiro, a promulgação da Constituição. A nova carta mudou o modelo de saúde pública vigente e permitiu a criação do SUS. Daqui a pouco, após o intervalo. Durante os 3 anos seguintes à promulgação da Constituição, o movimento sanitário se fortaleceu e teve novas conquistas. Por exemplo, a lei que criou o Controle Social da Saúde, composto pelo Conselho Nacional de Saúde e que passa também pelos conselhos nos estados, municípios e distritos. Impossível o controle social sem uma cidadania informada, sem uma cidadania com acesso a dados, a informações sobre saúde. É impossível, ele acaba sendo uma coisa decorativa, né? Apenas ter assentos em conselhos, em espaços públicos, se não vier acompanhado de um processo crescente de empoderamento, como se diz hoje, ou de capacidade de intervenção, de raciocínio, de reflexão, é impossível. E o rádio faz exatamente isso. A ciência na saúde pública não é diferente, ela se move, ela dialoga através de revistas super especializadas, de uma linguagem própria, da avaliação entre pares, entre outros científicos. Isso, em geral, é inacessível à população pelos códigos de linguagem. O RADS faz exatamente, pode-se dizer que o RADS, e acho que é um papel em geral da imprensa, ele decodifica, né, certas linguagens entre áreas de especialistas e torna disponível para a população um panorama de realidade através de dados inteligíveis e tudo mais. Isso é constitutivo do controle social. Quer dizer, sem isso, o controle social ele é uma carapaça, uma coisa de baixa efetividade. A cobertura, a informação e a crítica dos acontecimentos políticos e da evolução do sistema de saúde foram o grande desafio para o programa RADS e os seus veículos de comunicação. Após as vitórias na Constituinte e nos anos seguintes, o programa e as publicações sofreram um golpe financeiro e político. O governo Fernando Collor de Mello fez uma intervenção branca na Fiocruz e o dinheiro para as publicações desapareceu. Foi implantada a censura prévia nas edições. Ainda assim, o programa conseguiu produzir uma publicação sobre um tema importante. A súmula número 43, publicada em janeiro de 92, falava dos maus tratos a pacientes na Casa de Saúde Dr. Eiras, em Paracambi, no estado do Rio de Janeiro. Outra matéria na mesma publicação abordava o tema mais importante da área de saúde mental. O projeto acabava com as internações desnecessárias de pessoas com problemas psíquicos. Esta era uma das principais bandeiras do movimento sanitário e que terminou vitoriosa com a aprovação da lei antimanicomial. Apesar das barreiras oficiais, as publicações do RADS conseguiram se recuperar depois da crise e mantiveram seu tom de crítica. Por exemplo, a revista Dados publicou em 93 uma matéria sobre a fome no Brasil, dizendo: uma legião de 32 milhões de miseráveis é a consequência mais dramática de um modelo de desenvolvimento excludente, aético e concentrador de renda. As ilustrações da matéria são de Caco Xavier. Quanto mais chapa branca da ENSP, Fiocruz ou Ministério RADS for, menos credibilidade ele vai ter. Mais ele mata o núcleo da sua linha editorial. E isso o leitor sinaliza muito bem. Assim, ao longo de todos esses anos, a gente atravessou vários governos sem termos nos tornado chapa branca. O RADS cumpria essa função de contraponto, né? Mesmo quando as coisas estavam estabelecidas, o RADS chegava e falava assim, tem problema aqui. Tem uma curiosidade que aconteceu quando eu era editor do RADS.
que envolve o atual ministro Temporão, que foi um fato muito engraçado. O Temporão era um professor da Escola Nacional de Saúde Pública e nós éramos financiados ainda pelo INAMPS, o Instituto Nacional de Assistência Médica, na época. E ele escreveu, no meio de um raciocínio, que o INAMPS se mostraria tão mais eficaz, tão mais eficiente, a gestão dele seria mais elogiada, na medida que ele mais rapidamente se extinguisse, na medida que fosse capaz de rapidamente repassar suas unidades para estados e municípios no âmbito do processo de municipalização e tal. Bom, o presidente do INAMPS chamava José Serrão, estava no final do governo Sarney, já depois da Constituição. Pois o Serrão pega no telefone e liga, se eu não me engano, para o Morel ou para o Aroca, para o presidente da Fiocruz na época, e desanca o Hades. E desancou mais ainda porque ele descobriu que o INAMPS nos financiava. Então, como que uma publicação financiada pelo INAMPS diz que o INAMPS tem que ser extinto, etc. Parecia que ele não tinha lido a Constituição, que tinha acabado de ser aprovada, entendeu? E aí cortou o dinheiro do Hades. Essa visão crítica foi certamente a maior responsável pelo crescimento do número de assinantes dessas publicações. Em 15 anos, o número de assinantes das publicações Hades cresceu de apenas 3.000 para 60.000 pessoas. Com 20 anos de idade, em 2002, o programa Hades ganhou o prêmio de jornalismo da Organização Pan-Americana de Saúde. E no mesmo ano, uma mudança forte. As publicações Súmula, Tema e Dados foram reunidas numa revista mensal, a Hades. Mudou o projeto editorial e aumentou o número de páginas, que hoje chega a mais de 300 por ano. Nós somos uma revista que luta ombro a ombro com os companheiros de luta. Então nós vamos evoluindo junto. E isso não significa também que quando eles pisam na bola, a gente não publique. Está tudo publicado. Inclusive as nossas pisadas de bola. A gente publica também quando nos criticam e sempre. O conteúdo das publicações Hades foi acompanhado por sua evolução gráfica. É o que nos diz o seu editor de arte, Aristides Dutra. Ainda na época da Tema, da Súmula, a gente limpou ela um pouco graficamente e manteve o próprio projeto gráfico original, só trazendo um pouco mais de equilíbrio nos elementos e ainda com os mesmos tipos de ilustrações e tudo isso. A ilustração, ou ela é uma ilustração técnica, que poucas vezes a gente faz, mas a gente fez algumas, ou ela é uma ilustração mais alegórica do tema central. A gente não tem a necessidade, como a revista ela é para um público de saúde pública, a gente não tem a necessidade de uma ilustração didática, como, por exemplo, uma revista de popularização. E desde que ela surgiu como revista há 5 anos até hoje, ela sofreu algumas modificações, mas nenhuma delas radical. A gente sempre vai implementando também suavemente as modificações e pequenas correções. Em nenhum momento a gente quer que a revista tenha... pareça que virou uma outra coisa. Ela tem uma história e eu acho que a maneira discreta e suave com que ela vai evoluindo graficamente tem que respeitar essa história. No próximo bloco, vamos conhecer o lugar de onde a revista Hades é distribuída aos seus 60.000 assinantes. Daqui a pouco. A distribuição da revista Hades mobiliza mensalmente dezenas de pessoas, começando pela separação, embalagem e etiquetagem da publicação. Em setembro de 2007, a
a revista Rádios comemorou o jubileu de prata do programa com um encontro na Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, no campus da Fiocruz. Na presença de cientistas, professores e militantes do movimento sanitário, duas personalidades convidadas deram o seu recado sobre a importância da comunicação plural e democrática, com espaço para múltiplas vozes. Na apresentação das palestras, o coordenador do programa Rádios, Rogério Lanes, também trouxe a sua mensagem de luta pela comunicação aberta e independente. A história do Rádios é a história de um espaço que foi disputado a tapa e a palavras por segmentos organizados da sociedade e também dos governos, porque às vezes eles tinham que disputar também, e se surpreendiam, muita coisa mudou na cultura da comunicação em saúde nesses anos, talvez, em parte, os secretários municipais estaduais de saúde, quando a gente chegava e dizia, olha, estou indo aí, vou fazer uma matéria sobre o SUDES ou sobre o SUS, vou entrevistá-lo e me diz quem são os seus adversários que eu vou entrevistar também. Isso não entrava na cabeça de secretários de saúde que sempre usaram a comunicação, Humberto Trigueiro está aqui, que já escreveu sobre isso, para promoção pessoal, para ser o candidato a deputado federal, etc., não sei o quê. E os dois palestrantes, Gastão Wagner e Muniz Sodré, destacaram o papel da mídia independente para questionar a visão de mercado e da mídia dominante na sociedade, inclusive na saúde. Você editava, diagramava, tinha de ir para a gráfica, então toda aquela negociação de gráfica, quer dizer, era uma trabalheira dos infernos. Eu acho que quanto mais o Rádios ousava em aprofundar as questões relativas à Política Nacional de Saúde, mais ele conquistava esse reconhecimento. A única coisa que nós não podemos falhar é a periodicidade. Periodicidade é a pedra de toque do jornalismo. Eu acho que não dá para contar a história recente da saúde pública no Brasil e a história da reforma sanitária brasileira sem falar do Rádios. A revista do Rádios é um fantástico cartão de visitas para a Fiocruz. Eu, talvez, de todos os 9.000 funcionários diretamente contratados e terceirizados, que nós contamos como força de trabalho, estou entre os 5 maiores entusiastas do rádio. O rádio cumpre um papel muito importante, né, de disseminação de informação qualificada, né? Talvez seja uma das publicações que mais circulam no Brasil hoje no campo da saúde, né? Todo mundo conhece, mais de uma geração de sanitaristas, né? Podemos até falar assim, mais de uma geração já conhece o rádio. Então eu quero dar os parabéns à Fiocruz, ao Rádio, a toda a equipe que vem durante todo esse tempo brilhantemente conduzindo esse projeto. E dizer que eu considero ele absolutamente fundamental. Temos que fortalecê-lo, repensá-lo, atualizá-lo, mas o Rádios ocupou um espaço, não tem como deixar de manter esse espaço. É o retorno do leitor. Tem um dia que eu choro aqui nessa mesa lendo as cartas. Se pudesse, eu tinha uma revista inteira só para publicar cartas, porque são tantas. Mas é o retorno do leitor. Quando você vê um agente comunitário de saúde elogiando a gente, No próximo programa, teremos vídeos do acervo da Videosaúde, distribuidora da Fiocruz. Envie suas críticas, dúvidas ou sugestões para o nosso e-mail, videosaude@sict.fiocruz.br. Até lá!